Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Olá, dona Laurete! Como é que você está? Oi, Adri! Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Muito bom dia! Fechando nossa segunda semana de leitura, hein? E já passamos da metade do nosso livro. Bom dia! Vamos iniciar então? Bora lá! Quem estiver entrando, quiser ir compartilhando a live já com as outras pessoas. Não sei se vocês viram, eu postei, o próximo livro vai ser o Seja Foda. E hoje a gente vai estar fazendo a leitura então do Ouse Ser Diferente, que é a continuação do livro que a gente iniciou há 2 semanas. Então, quem não conseguiu acompanhar todos os dias ao vivo aqui, eu deixei as lives salvas também lá no meu feed, então, para poder acompanhar a leitura. Então, vamos lá? Bora! Topa um desafio? Quero ajudar você de um jeito fácil e simples a aumentar o seu senso de gratidão diário. Existe algo que toda vez que eu faço, sinto na mesma hora uma mudança nítida. Meditação. Mas não é uma meditação completa que muitos pregam, é uma meditação express. Quando comecei a meditar, eu achei que era coisa de monge que mora no topo da montanha, ou de professor de yoga. Mas quando fui estudar a ciência por trás disso, entendi que é a ferramenta mais poderosa para alinhar os 2 hemisférios do nosso cérebro. O esquerdo responsável pela lógica e o direito responsável pela criatividade. A maioria das doenças acontece porque treinamos muito o nosso lado esquerdo, onde as coisas seguem uma lógica. Só que a vida não é lógica, ela é cheia de imprevistos. E quando isso acontece, nosso lado esquerdo não entende e fica dando pulos de raiva. A emoção toma controle dele e fazemos e dizemos coisas das quais nos arrependemos depois. O lado direito é especialista em imprevistos. Ele não tem barreiras, ele cria coisas que não esperávamos e sabe lidar muito bem com as infinitas possibilidades. Ele é uma arma que a grande maioria do mundo ocidental não aprende a colocar em uso. Uma cientista chamada Jill Bolte Taylor sofreu um derrame lento e viu, durante 4 horas, como é ter uma vida quando o lado esquerdo sai do comando e o lado direito tem mais autonomia. Ela foi vendo seu corpo desligar-se, parte por parte, e como era ver o mundo pelo lado direito. É um relato incrível. Você pode assistir a palestra dela no final desse capítulo usando o QR Code. Depois eu posso colocar aqui para vocês. Quem quiser, me chama, tá? Hoje entendo que na meditação, às vezes é pedido para você se imaginar em determinado lugar ou vendo determinada cor. Isso é uma questão pedagógica para que a nossa mente saiba como lidar com aquilo que não é lógico. Não se preocupe, só siga sua mente para entender e você vai ver como funciona. Apenas se entregue. A sua intenção por trás do exercício é fundamental. Quanto mais você se entregar, sem barreiras, melhores os resultados serão. Dê uma lida nos passos abaixo. Se preferir, no final do capítulo há um link para você ouvir uma versão com a minha voz guiando o exercício. Mas vale ler até o fim para entender os passos. Aí, pessoal, aqui ele traz um passo a passo para fazer a meditação, tá? Então, o que eu vou fazer? Quem curte a ideia, quem quiser fazer a meditação, me dá um toque aí depois. Me chama no direct que eu mando bem certinho, passo a passo aqui, tá? Porque senão, acho que não vai ser legal a gente fazer aqui. Depois, ele trouxe aqui uma tabela também com as mudanças emocionais, que é o quê? Uma outra forma de elevar o nosso nível de vibração é reavaliando nossa rotina, para ajustar pequenos hábitos e rever certas atitudes. Para isso, quero te propor 5 passos simples. Primeiro, ao final do dia, anote todas as situações que se lembra de ter uma emoção predominante. Depois, com base na escala de Hawkins, anote o nível correspondente às emoções.
Aponte o causador, o motivo ou o que pode ter desencadeado cada uma. Circule cada emoção com níveis abaixo de 200 pontos. Descreva o que pode fazer para substituir as emoções de nível baixo. Busque desencadeadores. Ele trouxe uma tabela bem legal aqui, que traz a pontuação de vibração. Então, lembra que eu falo às vezes aqui sobre a gente vibrar na mesma frequência daquilo que a gente quer viver? Então, olha só para vocês terem ideia, tá? A vibração de paz é em 600, alegria 540, amor, serenidade, enfim, é tudo 500. Aí, quando a gente chega em 200, que é a coragem, a gente desce para 175, que vem o orgulho, 150 a raiva, 125 o desejo, 100 é o medo. Então, imagina só que tu tá vibrando numa frequência de 100, mas o que tu queres é paz, que é em 600. Então, é óbvio que se tu tá vibrando numa frequência de medo, tu não vai te conectar com paz, tu não vai te conectar com alegria, né? Porque a tua vibração tá totalmente diferente daquilo que tu quer. Em grande parte das vezes, são pequenas mudanças com soluções simples. Substituir pequenas rotinas ou hábitos com vibrações baixas pode fazer uma grande diferença na sua vida. Por isso, te desafio a repetir esse exercício por 21 dias. Aí ele trouxe aqui, por exemplo, eu tive um sentimento de raiva que vibra em 150. E aí vai anotando, por que eu tive raiva? Daí aqui o exemplo é, eu estava com raiva no trânsito. Tudo bem, mas então o que eu posso fazer para não ter essa raiva no trânsito? Daí tem as ações que você pode executar. Botar uma música alta, usar o Uber, né? Então várias questões de tipo, eu tive uma ansiedade que vibra em 100. Por que eu fiquei ansioso? Daí aqui diz, ansioso por causa do meu trabalho. Então, o que você pode fazer? Aí as ações. Então, é um mapeamento que você pode fazer durante o teu dia para identificar em qual vibração que você tá, através das tuas emoções, dos teus sentimentos. Capítulo 8. Como criar baseado no que já tem. Não vou mentir para a senhora, a situação é grave. A voz do médico era segura, mostrando que ele sabia o que estava falando. Podia notar que ele estava preocupado em como encontrar as palavras certas para comunicar o que precisava ser dito, mas que não era algo fácil de ser comunicado. A mãe ficou em silêncio. O pai colocou seu braço em volta da esposa, como se pudesse oferecer algum conforto. Em seu coração, uma mistura de medo e impotência enche seus olhos de lágrima. Nenhuma criança deveria ter que passar por isso. Essa já era a terceira vez que o menino era internado. Ao fazer qualquer esforço, rapidamente ele perdia o fôlego. Sua respiração ficava cada vez mais rasa e rápida. Seguindo seu instinto mais profundo de sobrevivência, o menino acelerava a respiração, tentando desesperadamente buscar ar, mas não era em vão. A cada vez que o menino inspirava, tinha essa esperança que na próxima ele iria melhorar. Só para ser seguido pela respiração rápida, movida pela tristeza que não estava melhorando. E o ciclo se repetia por incontáveis vezes. Os pais tentavam ajudar, afrouxando o colar da sua camisa, tentando liberar ao máximo a passagem de ar para o esôfago. Era uma experiência terrível. O menino de olhos arregalados agarrava com seus pequenos dedos o braço e roupas da mãe. Em sua batalha pessoal por ar, ele não conseguia falar, mas no fundo de seu olhar a mãe podia ver um silencioso grito por socorro. As lágrimas da mãe caíam sobre o rosto do menino, enquanto ela dizia, a mamãe está aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas ela não sabia. Seu coração estava tomado pelo medo de não saber se aquela seria a última vez que veria o seu menino com vida. O quadro do seu menino é de asma crônica. Os medicamentos que tentamos até aqui não têm tido o efeito que esperávamos. Não posso fazer promessas. Se ele sobreviver, e repito, se ele sobreviver, nunca terá uma vida como a de outras pessoas. Precisa ficar acamado sem fazer esforço por um período indeterminado. Sinto muito, mas não há nada que possamos fazer, disse o médico com um pesar de quem sabia que as palavras poderiam doer tanto quanto anunciar a morte da criança. O menino conseguiu voltar para casa e sua infância realmente não foi nem de longe comparável à das demais crianças. Além da asma, o menino sofria de raquitismo. Devido à falta de vitamina D e as chances de exposição ao sol, seus ossos se tornaram frágeis. Suas pernas curvadas sobre o peso do seu pequeno corpo em forma de arco. E sua coluna também sofria de uma curvatura acima do normal,
com todos os indícios de impactar para sempre sua mobilidade e vida útil como adulto. Devido à sua condição, o menino foi acometido por febre reumática, uma doença grave que afeta o coração, articulações, pele e cérebro. Além da dor para se mover, a doença pode ocasionar uma lesão nas válvulas do coração, que infeccionadas podem gerar paradas cardíacas, ou seja, potencialmente fatal. O que você faria se tivesse que cuidar desse menino? A medicina não consegue mais ajudar. A situação dele só se agrava. Dia após dia, você tenta fazer sua parte, mas até quando? Para quê? Qual o objetivo desse nível de dedicação se as chances de sobrevivência são baixas? E, mesmo se conseguir por uma rara chance, nunca será uma pessoa completa e feliz. Mas os pais não desistiram. Já que a medicina não podia ajudar, eles iriam fazer o possível, mesmo que isso significasse fazer o impossível. A mãe era naturopata, o pai era ginasta. E se eles criassem uma maneira de ajudar o menino? Algo que não existisse ainda. Havia riscos? Claro, mas sentiram que o mais arriscado era continuar na mesma situação. O menino aceitou. Dedicou-se dia após dia a seguir as instruções dos pais, mesmo quando algo dava errado. Aos poucos ele foi melhorando, sentindo-se mais forte. Foi deixando a cama para trás, o isolamento do quarto, começou a sair para a rua, a interagir com as crianças, a caminhar, a correr. Inacreditavelmente ele melhorou. Sua recuperação foi tão miraculosa que quando chegou na adolescência ele se tornou ginasta, mergulhador e esquiador. Sua própria experiência o fez apaixonar-se pelos limites do corpo humano. Tornou-se estudante fervoroso da fisiologia, anatomia e medicina oriental. Aprofundou-se nos ensinamentos dos antigos gregos e romanos. Baseado em sua dor própria, entendia que não era só o corpo e não era só a mente. Era o harmonioso equilíbrio entre os dois que poderia levar a raça humana a novos limites. Quando esteve como militar no exército, começou a treinar seus colegas de pelotão em seu próprio método. Usava fragmentos de várias ciências, mas de uma forma nova. Quando uma devastadora epidemia de influenza se abateu sobre o país, nenhum dos seus colegas ficou doente. Mais do que isso, sua performance física era tão notável que mesmo baleados e machucados no campo de batalha, conseguiam se mover e escapar. De volta para casa, havia um amigo que era um grande diretor musical. Se encantou com a dança. Incorporou algumas das técnicas que não apenas resultou em dançarinos mais fortes e rápidos, como criou um método ainda melhor e mais eficaz. Aos 46 anos, decidiu deixar para trás a Europa e ir morar nos Estados Unidos. No barco que o levava para lá, em uma viagem que durou semanas, ele conheceu o amor da sua vida. Ela se tornaria sua fiel companheira até o fim dos seus dias. Nos Estados Unidos, seu método virou febre entre os dançarinos. Alguns dos maiores nomes da indústria da dança ficaram encantados com os resultados e recomendavam para todos os seus alunos. Em poucos anos, seu método era conhecido internacionalmente. Mas ele não parou aí. Queria que mais pessoas tivessem acesso aos benefícios de ter um corpo muito acima da média com baixo impacto. Começou a tratar pessoas debilitadas com doenças crônicas e lesões de todo tipo. Os resultados eram espantosos. Sempre criando novas técnicas e novos equipamentos, as pessoas esperavam meses para ter a chance de ter uma sessão com ele, de onde muitos já saíam com resultados. Ele faleceu em 1967, aos 87 anos de idade. Seu método hoje é referência no mundo todo, amplamente aceito e recomendado por profissionais de saúde e da comunidade médica. Milhões e milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho daquele jovem menino franzino, doente, mas que nunca desistiu. Seu nome era Joseph Pilates, criador do método Pilates, que provavelmente você conhece e deve ter um estúdio próximo de você, de onde você mora. Além de uma história recente e inspiradora, analisar a vida de Pilates traz uma esclarecedora lição sobre o processo de criação e como podemos tirar proveito disso. Gente, eu não sabia dessa história, não, eu não me lembro de ter lido isso. É sobre a importância de reler os livros, né? Às vezes a gente pega alguma coisa a mais, pega outra. Nossa, sensacional. Adorei. Como nasce a riqueza? Riqueza é o resultado de valor. Quando você agrega valor a uma pessoa, você pode ser pago por isso.
Quando você agrega valor a muitas pessoas, você pode ser muito bem pago por isso. Muitas pessoas acreditam que a única maneira de agregar valor é criando novos pontos. Não é verdade. Uma das formas mais poderosas e rápidas de gerar valor é quando você conecta dois pontos que até então nunca haviam sido conectados. Na verdade, algumas das maiores fortunas do mundo foram geradas não criando pontos, mas conectando duas ideias que nunca conversaram. O telefone conectando duas pessoas, o trem conectando duas cidades, o avião conectando dois países. Quando Cartier adaptou um relógio de bolso para ser amarrado no pulso de Santos Dumont para ajudá-lo no controle de tempo dos seus voos, ele gerou valor. Quando a Havaianas conectou chinelos de borracha com item de moda, gerou valor. Quando a Uber conectou o táxi e a internet, gerou valor. Joseph Pilates conectou as suas próprias dores com os exercícios dos romanos, a sabedoria dos chineses e a medicina moderna ocidental. Seu método gerou muito valor. Inventar algo novo não significa criar tudo do zero. Muitas vezes é você juntar duas coisas que nunca haviam sido colocadas juntas e a união de ambas criar algo novo que gera valor, muitas vezes superior ao peso dos dois elementos sozinhos. Um bolo de chocolate gera mais valor do que cada ingrediente vendido separadamente. Como que funciona o processo criativo? Vamos falar de coisa boa? Bolo. Imagine um bolo de chocolate. Ai, essa hora... Vamos pensar nas 3 etapas do processo de criação de um bolo. Primeiro, ingredientes. Quais são os ingredientes que vão em um bolo? Farinha, leite, açúcar, ovos, etc. Você criou alguns desses ingredientes? Não. A natureza ou uma empresa criou e estão disponíveis no mercado para qualquer um. Legal. Agora vamos para a segunda etapa. A receita. A segunda etapa é a receita, ou seja, o método de combinação dos ingredientes. Para fazer um bolo, existe uma combinação ideal com cada ingrediente. Se colocar muito a mais ou a menos de um dos ingredientes, o bolo pode afundar ou explodir. Essa segunda etapa é nossa maior oportunidade de diferenciação. É onde podemos alterar, testar, brincar e ajustar a receita para que fique com a nossa cara, o nosso jeito, a nossa visão. Eu não preciso recriar necessariamente os ingredientes, mas mudando a receita, posso acabar criando algo tão único e diferente que nem se encaixa na categoria de bolos. Você não precisa criar os ingredientes, mas a receita precisa ter a sua cara. Se você simplesmente usar os mesmos ingredientes e a mesma receita que todo mundo, vai acabar com o mesmo produto que todo mundo, o que nos leva para a terceira etapa. Bolo final. Agora, nós temos o produto final, que é o resultado da união dos ingredientes com a nossa receita. Se alguém misturar as mesmas coisas do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. Repare que não estou falando de produto, mas sim do resultado. Poderia ser um serviço, uma música, um método, uma obra de arte ou uma nave espacial. A propósito, se você for construir uma nave espacial, me avise. Sério, tamo junto na loucura. Você consegue ver agora porque tem tantas pessoas, empresas e marcas iguais? Eles usam os mesmos nomes para as coisas, falam do mesmo jeito, usam as mesmas cores, cobram o mesmo preço, dão a mesma garantia, vão aos mesmos lugares e reagem do mesmo jeito. Se você é mais do mesmo, não tem nada de original. Pessoas e empresas conhecem os mesmos ingredientes, aprendem as mesmas receitas. Obviamente, o resultado final vai ser o mesmo. Quando muita gente faz a mesma coisa, o valor daquilo despenca. Em vez de gerar, destrói-se a riqueza. Nós somos um dos povos mais criativos do mundo. Mas em vez de usarmos nossa criatividade para mudar as receitas das coisas e criarmos coisas novas, únicas, originais, muitas vezes nos contentamos em ser mais fazendo o que todo mundo faz. É alterando o processo que temos a chance de criar coisas que o mundo ainda não viu. Mas, para isso, você precisa ter a coragem de testar, brincar, correr riscos, dar errado até dar certo. E quando der certo, sai de perto, pois aí o mundo vai querer você. Como a natureza lida com isso? Imagine uma árvore. Com suas raízes, ela extrai nutrientes do solo. Com suas folhas, ela absorve luz do sol e dióxido de carbono do ar. Dentro de si, ela processa tudo e nos agracia com uma maçã, ou uma banana, ou qualquer outra fruta. Uma árvore sem frutos parece só mais uma,
Mas a árvore do quintal da sua avó, que produz o seu fruto predileto, que lembra sua infância, quanto vale? A natureza é especialista em combinatividade. Ela pega o elemento de um, mistura com o elemento de outro e cria algo novo, certamente valioso para outro ser. Como no caso da fruta, cada função é ser comida por aves e animais que levarão a semente para ser germinada em outros lugares. Nós podemos aprender muito com esse processo. Inputs. Input é o nome técnico para um dado de entrada, ou seja, o que entra. É tudo o que vemos, ouvimos, aprendemos na vida. Vai ficando ali dentro da nossa cabeça para ser usado em dia. E outputs é o dado de saída, ou seja, o que sai da nossa cabeça após ser processado. Simplificando bastante, esse fluxo de inputs e outputs acontece a todo momento. Os livros que lemos, os filmes que assistimos, os amigos com quem passamos tempo, os mestres que acompanhamos, as músicas que ouvimos, tudo isso vai enchendo nossa cabeça de inputs e vai sendo guardada na forma de repertório. Um estoque, um depósito. É como um bate-cinto de utilidades do Batman. Quando precisar, tem tudo à mão. Digamos que você precisa se lembrar do aniversário do seu marido. Por exemplo, em instantes sua mente busca essa informação e lhe entrega. Fácil, né? Claro, para as esposas é fácil. Reza a lenda que para os homens é biologicamente impossível lembrar datas. Não adianta brigar conosco, tem que reclamar com o fabricante. Se for algo simples, o input ou o output são o mesmo. O que um dia entrou com o input foi gerado, guardado, agora será, quando ser solicitado, será entregue como output. Está me acompanhando? A grande maioria das pessoas só tem esse nível. O que entra, fica ali. E quando precisa, sai. É como os ingredientes do bolo. Tem todos, mas sem misturar. Aqui só rolou transmissão de conhecimento. Não foi gerado valor. Qual é o pulo do gato? Se riqueza é criada quando conectamos os pontos, ter ingredientes em nossa mente é só parte do trabalho. É como combinamos esses pontos de forma inédita que dá acesso ao pote de ouro no final do arco-íris. Quando todo mundo só coloca inputs, quem pensa diferente e gosta de combinar esses inputs, assim como a natureza, de modo que eles fiquem diferentes, gera valor agregado na hora que sai. Vê a diferença? Foi isso que Joseph Pilates fez quando misturou tantas ciências e filosofias diferentes, vendo na prática o que funciona e o que não. Certamente muita coisa não deu certo e muitos testes resultaram em fracasso prático, mas ele, sendo uma pessoa que vibra em alta frequência, segundo o Instituto Internacional Supert de Chutes, gostei, agradecia e aprendia a lição em meio à dor do fracasso. Isso dava mais combustível para continuar testando, até encontrar e criar combinações jamais vistas antes. E assim, gerava muito valor para o mundo. Combinar 3 coisas em uma só deu origem ao produto de maior sucesso de vendas da história. Em seu histórico lançamento em 2007, Steve Jobs apresentou ao mundo o primeiro produto que combinava um MP3, que era o iPod, e um telefone e um navegador de internet. Assim, a Apple criou o iPhone e mudou para sempre a maneira como nos comunicamos. Pessoas reconhecidamente criativas conseguem fazer isso com facilidade. Pegam algo de uma área, aplicam em outra que não tem relação e criam algo novo. Olha esses exemplos. Sabe aquelas jaquetas verdes famosas que muitas blogueiras usam como item de moda indispensável no seu guarda-roupa? Adivinha de onde saiu o conceito original? De uniformes militares. E a gravata masculina? Muitos homens que usavam gravatas todos os dias não sabem nem mesmo o motivo ou o que ela representa. Há 2000 anos, soldados romanos usavam um lenço úmido ao redor do pescoço para auxiliar o calor no verão. A peça foi se modificando com o tempo, mas a tradição permaneceu. A gravata representa o status de ser membro do maior império do mundo da sua época. Outro exemplo, as papinhas de bebê, prontas para consumo, que um dia foram a preferência da maioria das mães do mundo, não nasceram com esse objetivo. Na verdade, elas foram criadas para outros bebês, os astronautas. Com a corrida espacial dos anos 1960 e 70, a NASA precisava descobrir maneiras de alimentar os astronautas de forma nutritiva e que a comida não estragasse. A papinha foi criada para isso.
Só que no fim da Guerra Fria, a demanda acabou e foi necessário encontrar um novo mercado para a papinha. Aí nasceu a papinha para bebês. Um mercado muito maior e que não estava no radar dos criadores de produtos originalmente. Aqui vai mais uma lista de inovações que nasceram de 2 pontos conectados de formas inéditas. A mola maluca, aquele brinquedo de mola longo que desce as escadas sozinho, foi criado originalmente para estabilizar componentes dentro dos navios, em 1943. A mala de rodinhas foi a combinação de um carrinho de bebê com mala de viagem. Absorvente íntimo feminino foi originalmente criado para tratar ferimentos e sangramentos em soldados nos campos de batalha. Quem teve a ideia de combinar o telefone com uma máquina copiadora acabou criando a máquina de fax. Listerine, o famoso enxaguante bucal, foi criado primeiro para tratar gonorreia. O alarme relógio foi a combinação de um sino e um relógio. Viagra foi originalmente desenvolvido para tratar um problema cardíaco chamado angina. Coca-Cola foi criada para tratar dependência de morfina. Acho que deu para pegar a ideia, né? Existe um mundo de possibilidades infinitas para qualquer coisa que você deseja criar. Só se lembre de que, enquanto muitos tentam criar ingredientes, você tem o potencial de mudar a receita. Assim como a mãe natureza, se você combinar 2 inputs para criar um output novo, você pode revolucionar a sua carreira, empresa ou relacionamento. Uma dica: quanto mais inputs diferentes você tiver, melhor. Não fique preso em uma bolha somente lendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas ou conversando com as mesmas pessoas. Quanto mais fora da sua rotina você puder se aventurar, maiores as chances de encontrar um input novo que, combinado com o que você já tem no seu inventário pessoal, pode criar algo revolucionário. Muitas pessoas acreditam que a única maneira de agregar valor é criando novos pontos. Não é verdade. Uma das formas mais poderosas e rápidas de gerar valor é quando você conecta 2 pontos que até então nunca haviam sido conectados. Joseph Pilates dizia que estava 50 anos à frente do seu tempo. Com esse capítulo, eu espero que você possa dizer o mesmo a seu respeito em breve. Conectar pontos que nunca tiveram relação antes. Isso é ser diferente. Muito bem, gente. Encerramos nossa semana de leitura. Paramos hoje na página 144 e a gente retoma na segunda-feira, 7h30 da manhã, aqui nesse mesmo bate-local. Um ótimo dia, um extraordinário fim de semana e obrigada pela companhia de vocês. Até mais!